Você olha a previsão do tempo para sair de casa? Quais são os elementos que influenciam o clima? Como essa relação acontece? Quando olhamos a previsão do tempo, queremos saber como estará o tempo ou o clima? One, two, three, come on! Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos entender melhor sobre o clima, pois geralmente costumamos escolher a nossa roupa de acordo com as condições do dia. Em dias mais quentes, usamos roupas mais leves e vestimos um casaco quando está mais frio. Em muitas ocasiões, precisamos levar um guarda-chuva ao sair de casa, por existir a possibilidade de chover ao longo do dia. Quando arrumamos a mala para alguma viagem, não é diferente. Levamos as roupas necessárias de acordo com a condição climática do lugar. Observando esse hábito cotidiano, já podemos perceber que as condições climáticas de um local afetam diretamente a vida das pessoas que lá residem, ou mesmo as que passarão por alguns dias em viagem, por exemplo. No entanto, quando observamos os aspectos climáticos, não estamos pensando apenas na roupa que vamos vestir, mas também em outros fatores que podem afetar desde as condições de vida até a economia de um determinado país ou região. Por exemplo, o intemperismo das rochas também é desencadeado por elementos climáticos, como a temperatura, o vento e a chuva. Um dos resultados desse fenômeno, ao longo de milhares de anos, é a formação do solo, um dos principais recursos para a agricultura. O clima também interfere na hidrosfera e tem um papel central no funcionamento do ciclo hidrológico do planeta, como por exemplo, na evaporação e na condensação da água dos oceanos e rios. Outro exemplo importante são as áreas com ventos favoráveis à construção de parques eólicos para a produção de energia elétrica. Portanto, é fundamental para a sociedade compreender os fatores climáticos, além de como eles ocorrem, para o desenvolvimento da agricultura, da indústria, do comércio e das demais atividades humanas. Hoje é muito comum ouvir diversos jornalistas, cientistas, professores, políticos falarem sobre a ocorrência de mudanças climáticas e de muitas consequências negativas relacionadas a esses fenômenos. Discute-se muito sobre o papel da humanidade nesse processo. Para entender tudo isso, é preciso estar ciente de que, na natureza, tudo está relacionado. O ser humano sempre dependeu dos recursos naturais para a sobrevivência e para o desenvolvimento de suas técnicas e ferramentas, desde a pedra lascada até as usinas hidrelétricas, que dependem das correntezas dos rios para a geração de energia. As sociedades cresceram em número e a relação dessa com a natureza tornou-se mais complexa, com o ser humano interferindo cada vez mais no meio ambiente. Ao provocar alterações em algum elemento natural, o ser humano pode estar interferindo direta ou indiretamente no equilíbrio do planeta. Portanto, nessa aula, você vai conhecer algumas características da atmosfera, os elementos climáticos e os fatores geográficos. Irá saber também como o clima exerce influência na vida das pessoas e de que maneiras as atividades humanas podem estar contribuindo para a ocorrência de mudanças climáticas, com sérios impactos em diversas regiões da Terra. Se você está gostando dessa aula, deixe o seu like aqui embaixo e caso surja alguma dúvida no decorrer da aula, deixe o seu comentário no final do vídeo. Os movimentos da Terra são determinantes para a distribuição de calor e luz na superfície terrestre, influenciando toda a vida em nosso planeta. Por isso, são considerados aspectos muito importantes para exercer os climas existentes. A rotação é um movimento que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo. O eixo da Terra corresponde a uma linha imaginária reta que passa pelo centro da Terra e une os polos norte e sul. Ele tem uma inclinação de 23,5 graus em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. O movimento de rotação é responsável pela sucessão dos dias e das noites, sendo realizado de oeste para leste,
em aproximadamente 24 horas. Enquanto é dia na face voltada para o Sol, é noite na outra face. À medida que o planeta gira em torno de si mesmo, ao longo das horas, a face que está iluminada pelo Sol deixa de receber os raios solares, enquanto a outra passa a recebê-los. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e dura em torno de 365 dias. A inclinação do eixo terrestre, o movimento de translação e o formato do planeta fazem com que a distribuição de calor solar na superfície terrestre seja irregular nos hemisférios norte e sul ao longo de um ano, determinando assim as estações climáticas. Dependendo da posição da Terra em sua trajetória ao redor do Sol, a incidência dos raios solares sobre ela se diferencia de acordo com a latitude, provocando mudanças climáticas que caracterizam as estações do ano. As estações do ano são opostas em relação aos hemisférios norte e sul. Quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. Quando é primavera em um dos hemisférios, será outono no outro. Mas essa não é a única particularidade em relação às estações do ano. Dependendo da latitude, elas podem ser bem definidas ou não. Estações mais marcadas são características das regiões localizadas entre o trópico e o círculo polar, que passam por grandes variações anuais de temperatura e de umidade. Nas regiões tropicais, percebe-se mais a alternância entre estações secas e chuvosas que mudanças drásticas na temperatura. Nas proximidades da linha do Equador, as estações são pouco definidas. As diferenças de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol no decorrer das diferentes latitudes possibilitam dividir o planeta em zonas climáticas ou zonas térmicas. Essa divisão facilita a compreensão da diversidade de tipos climáticos e de paisagens no mundo, por exemplo. As áreas próximas da linha do Equador recebem com mais intensidade a incidência dos raios solares e, por consequência, uma maior quantidade de calor, além de serem mais iluminadas. À medida que a latitude aumenta em direção aos polos do planeta, a temperatura média diminui. Nessas áreas, os raios solares atingem essas regiões de forma mais inclinada, alcançando uma superfície maior. Portanto, as zonas polares normalmente possuem temperaturas mais frias. Tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera e tem certas características que interferem de modo imediato na vida do ser humano. Os elementos climáticos, que iremos ver em outro momento, combinados determinam as condições do tempo atmosférico em dado lugar e instante. É por isso que certos dias podem ser nublados, chuvosos, ensolarados ou tudo isso no mesmo dia. Já o clima é um conceito mais abrangente. Para definir e classificar o clima de um lugar ou de uma região, são necessários aproximadamente 30 anos de observação das condições atmosféricas. Com base em repetidas medições, observam-se os padrões das condições atmosféricas nesse longo período para definir o clima da região. Embora sofra diferentes ações que alteram ao longo dos anos, o clima não muda rápido e drasticamente como o tempo. A ciência que estuda as dinâmicas da atmosfera mais imediatas, como o tempo atmosférico, é a meteorologia, enquanto a climatologia se dedica à análise dos processos climáticos de médio e de longo prazo, ou seja, ao clima. A previsão do tempo é de grande importância para a sociedade. Por meio dela, é possível, por exemplo, prever secas e inundações, determinar os melhores períodos para o plantio e a colheita, definir o cronograma na construção de prédios, pontes e outras edificações. Atualmente, diversos aparelhos e instrumentos, entre eles os satélites meteorológicos, possibilitam previsões cada vez mais precisas e com maior antecedência. Mas a previsão do tempo é feita há muitos anos por diferentes povos no mundo todo e com o uso de técnicas variadas. Ainda hoje, vários povos em todos os continentes fazem previsões do tempo a partir da simples observação
de sinais da natureza, sem a utilização de aparelhos sofisticados como na ciência meteorológica. Existem diversos fenômenos que estão relacionados às mudanças que ocorrem no tempo atmosférico, e um dos principais é o deslocamento das massas de ar, ou seja, grandes porções de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas nas quais se originam, deslocando-se dentro da dinâmica de circulação geral da atmosfera. A energia da radiação solar que chega à Terra é a grande responsável pelo mecanismo dos ventos, ou seja, pelo deslocamento do ar sobre a superfície terrestre. Explicando de maneira simplificada, o ar, quando aquecido, fica mais leve e sobe, diminuindo a pressão sobre a superfície. Ao subir, o ar carrega a umidade em forma de vapor. Quando atinge as partes mais altas da troposfera, o ar resfria e o vapor se condensa em gotículas, formando as nuvens. Com a queda da temperatura provocada pela altitude, ele fica pesado e desce, o que faz aumentar a pressão sobre a superfície e expulsa os ventos que, aquecidos, repetem o ciclo sucessivamente. Para melhor entendermos o fenômeno, podemos observar uma quantidade de água sendo aquecida num bule ou numa panela. A água aquecida no fundo da panela sobe para a superfície, empurrando a água mais fria para baixo, que aquece e repete o ciclo. As diferenças de pressão em função do aquecimento desigual do globo terrestre determinam o padrão de direção dos movimentos do ar, já que a zona intertropical do planeta é onde a radiação solar é mais intensa que nas zonas temperadas e polares. Para compreender tal padrão, os cientistas criaram e aperfeiçoaram modelos de circulação, que exibe de maneira genérica a direção e o nome dos ventos na superfície da Terra. As massas de ar são grandes volumes da atmosfera que se originam quando o ar permanece estacionado sobre extensas áreas de superfícies homogêneas, com grandes florestas, oceanos, desertos ou zonas polares. Quando ficam sobre essas superfícies por um tempo, adquirem suas características de umidade, temperatura e pressão. Com as diferenças de pressão, essas massas se deslocam e carregam as condições de temperatura e umidade de onde se originaram, interagindo umas com as outras. Essa interação tem como uma das principais consequências a grande troca e redistribuição de calor do planeta. De acordo com a temperatura e umidade do ar, as massas de ar podem ser de 4 tipos básicos: quente e úmida, quente e seca, fria e úmida, fria e seca. A massa de ar quente e úmida é formada na zona equatorial tropical, sobre os oceanos ou, excepcionalmente, sobre a Amazônia. Já a quente e seca é formada na zona equatorial tropical, sobre os continentes. A fria e úmida é formada na zona temperada, sobre os oceanos. E por fim, a fria e seca é formada sobre os continentes, na zona temperada e na zona polar. Uma massa de ar frio, quando se desloca sobre determinada área, provoca a queda da temperatura local. No entanto, quando uma massa de ar se encontra com outra, elas não se misturam imediatamente, devido às diferenças de densidade do ar. A massa de ar mais densa, ou seja, mais fria, se move sobre a menos densa, ou seja, mais quente, levando-a para cima. A região de encontro entre duas massas de ar recebe o nome de frente. Quando a massa fria avança em direção à massa quente, ocorre a frente fria. Quando a massa quente avança em direção à massa fria, ocorre a frente quente.